Olá, pessoal. Estamos aqui com alguns integrantes do projeto Sidney Magal, muito mais que um amante latino ou musical. Começamos pela nossa autora, biógrafa, dramaturga, pesquisadora, Bruna Ramos da Fonte, que é autora da biografia e que fez a adaptação dramatúrgica também para o nosso musical. Temos a Patrícia Kifuri, que foi a nossa coreógrafa. Senhor Fernando Vieira fez inúmeros personagens dentro do espetáculo. É, Luiz Vasconcelos, nosso protagonista, e a Cristina Aguilera, por incrível que pareça, esse é o nome dela mesmo, que foi a nossa assessora de imprensa. Bom, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo pedindo para a Bruna Ramos da Fonte falar sobre a biografia, o processo de construção da sua biografia e como foi transformar isso depois em dramaturgia para o musical. Bruna. Oi, Paulo. Olá a todos, que bom estar aqui com vocês. Falar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre esse projeto tão bonito, né, que a gente realizou. E é muito interessante porque hoje o teatro musical aqui no Brasil, ele está tendo novamente aí um destaque muito grande, é algo que na década de 70 era muito comum, acontecia bastante, e depois a gente perdeu um pouco disso, né? Porque nós fomos referência aqui no Brasil, né? Em termos de teatro musical, durante alguns anos, nós tivemos uma produção muito rica, muito interessante, que acabou escrevendo a história aí do que é o teatro musical, e depois isso foi sendo com o tempo substituído, né? Por outras produções vindas de fora, grandes produções, e a gente perdeu um pouquinho nesse processo da nossa identidade, né, em termos de teatro musical, que é algo que vem sendo recuperado ao longo dos últimos anos, uma coisa que vem sendo resgatada, né, e a gente faz parte desse processo com a produção do musical Sidney Magal, muito mais com Amante Latino. Então, existem muitas questões quando a gente fala em produção de teatro musical, muitas questões que a gente tem que debater, que a gente tem que pensar, que a gente tem que refletir a respeito, principalmente questões éticas, né, de limites, até onde a gente vai, até onde a gente pode, de repente, romantizar uma história ou não, o que que a gente deve fazer, de que forma que a gente procede mesmo no momento dessa adaptação, né, e que são questões que estão vindo nesse momento, acho que para todos os produtores culturais, para os agentes culturais que estão envolvidos nesse tipo de produção, né, então quando a gente fez a adaptação do livro do Magal para o teatro, o primeiro ponto que foi muito importante, muito interessante, foi o fato da própria autora, né, ter sido convidada para fazer a adaptação dramatúrgica do livro, porque nesse aspecto, eu me senti muito feliz, muito honrada com esse convite, porque não é o comum. Normalmente o livro ele é vendido para que outra pessoa faça essa adaptação. Então, como eu fiz essa adaptação, eu tive essa chance, essa oportunidade de me manter ali fiel aos fatos, né? Aquilo que era realmente a intenção do trabalho inicialmente, desde a época da produção da biografia. Né? Então, a minha intenção com esse trabalho foi que as pessoas fossem ao teatro assistir e pudessem sair de lá com a impressão de que, olha, tudo que eu vi aqui é real, é verdade, porque isso é uma coisa que tem sido muito discutida, né? Você fazer uma produção sobre uma pessoa que está viva, que é contemporânea, né, que está aqui ainda convivendo nos holofotes, está com a gente aqui, isso é muito desafiador, porque qualquer coisa ali que você fala que de repente não tem muita aceitação, de repente, do público, isso pode se tornar extremamente problemático, porque a pessoa vai ter que lidar com essa questão no dia a dia dela. Então, o caminho que muitas produções acabam escolhendo é esse ou de romancear um pouco a história para ocultar algumas coisas que não são assim tão confortáveis, né? Ou até mesmo criando personagens, criando situações que não existiram. Então, muitas vezes a gente sai do teatro musical com aquela impressão de, nossa, eu estou hoje sabendo menos desse personagem do que quando eu entrei aqui para assistir. Né? Então, esse era um desafio que a gente realmente quis
trazer para a adaptação, né, desse livro, que foi ser fiel à realidade, trazendo uma história que fosse interessante, que tivesse conteúdo, que fizesse as pessoas refletirem mesmo, né? Porque muitas vezes você acaba tomando aquele caminho de focar só nas músicas, porque a gente esquece que o teatro musical, ele não é um show cover. O teatro musical, ele é uma história contada com músicas costuradas, né? É assim que a gente deveria pensar o teatro musical. Então tem que ter texto, tem que ter dramaturgia, tem que ter história, senão fica algo ali muito superficial e você não conhece a riqueza do que é a vida daquele personagem, né? Então a nossa própria relação com as biografias, ela tem mudado ao longo dos anos, lembrando que a lei das biografias, a famosa lei das biografias, né, que permitiu que os autores pudessem biografar personagens mesmo que estes não autorizassem, ela é muito recente, ela vem de 2015, né? Então isso tem mudado muito a nossa forma de pensar e de produzir biografias também, né? Porque em muitos lugares do mundo já funciona dessa maneira. Existe uma liberdade para que as pessoas criem e falem sobre pessoas que são públicas, né? Afinal, você tem ali todo um material que é construído, que é produzido a partir do que vivem as pessoas públicas, né? Então, em muitas partes do mundo, as pessoas, um jornalista, um escritor, pode pegar esse material, transformar num texto, transformar numa biografia, e tudo bem. Isso no Brasil não acontecia. Essa legislação mudou recentemente, né? Então, a forma como as pessoas públicas estão lidando com as suas histórias, com as suas biografias, também está mudando, porque isso faz com que os próprios artistas também queiram participar desse processo a partir do momento que, olha, eu sei que alguém pode produzir um texto, uma biografia minha, então é melhor eu já contar a minha história logo de uma vez e lidar com essas questões antes que isso venha à tona, né, por outras pessoas, por terceiros. Então, a gente está construindo uma relação nova com as biografias, né? E tem toda uma questão ética, limites que a gente tem que pensar também nesse momento, porque eu, por exemplo, eu não trabalho com a produção de biografias não autorizadas. Tem muitas pessoas que se especializam na biografia não autorizada. Eu não trabalho assim, eu gosto de trabalhar pensando que o artista ele pode ser um parceiro que vai estar ali junto com a gente, que nesse processo pode colaborar com a sua própria visão, né, com a sua própria perspectiva do que é a vida dele, do que ele viveu até ali, do que é o mercado no qual ele está inserido, o cenário artístico, né? Então eu comecei o meu trabalho com o Sidney Magal, que já são aí 11 anos de parceria, justamente com essa intenção, né, de contar o lado dele da história, e foi muito, muito bom, um processo muito legal de trabalho com o Magal, porque é uma pessoa muito sincera, ele é aquilo que a gente pode chamar de um livro aberto mesmo, porque é uma pessoa que ele não tem papas na língua, né? Quem já viu entrevistas dele na televisão, principalmente, com certeza já percebeu isso. É uma pessoa que fala com muita verdade, com muita sinceridade, eu acho que até isso que faz com que as pessoas se encantem muito por ele, porque sempre me perguntam assim, nossa, mas ele é uma pessoa assim mesmo, tão sincera, e tudo. Eu falo, nossa, ele é exatamente isso que a gente vê nas entrevistas, na televisão, porque é uma pessoa que lida bem com as suas questões, né, que não está muito preocupado em ficar escondendo coisas. Então, isso já facilitou muito o meu processo de trabalho com a biografia logo no princípio. E quando a gente iniciou o projeto de adaptação, né, então foi uma coisa, uma consequência do trabalho que já estava sendo feito, foi transpor para o palco, né, justamente aquelas histórias que ele já tinha me contado, muito interessante, porque na biografia ele contou muitas histórias inéditas, coisas que até alguns familiares não conheciam, não sabiam, então a gente teve a oportunidade de trazer para os palcos uma história muito rica, muito profunda, muito interessante. A minha preocupação também foi trazer não só a história dele, mas a história da família, a história da mãe dele, né, que foi uma cantora ali muito promissora na década de 40, começo de 50, e abandonou ali a sua carreira, né, pelas questões da mulher na época, que havia um preconceito muito grande com a mulher que seguia a carreira artística. Então eu costurei a história da mãe e a história dele, porque ainda é um tema muito atual, né? Se fosse uma história ali da década de 40, uma história característica que a gente olha e fala, nossa, mas isso não acontece mais, não é o caso, ainda acontece muito esse tipo de coisa, ainda existem esses preconceitos em alguns núcleos, né? Então procurei trazer temas, questões muito atuais também, né, que fazem parte aí do universo do Magal, e foi muito, muito interessante, foi muito legal ver a reação do público também, que saiu lá do teatro, sempre muito assim, surpreso, né, do tipo, olha que legal, então aconteceu isso mesmo, essa é a história real, né, que eu acho que esse é um ponto que o meu trabalho ele acaba propondo, né, e que eu penso muito a
respeito e que para mim ele é fundamental, que é trabalhar de acordo com a verdade. Eu acho que tem muitos filmes legais, muitas produções audiovisuais, teatrais que se baseiam numa história real e aí tem uma liberdade, né, uma licença poética ali para criar algo diferente, uma outra história, mas isso acaba gerando muitas vezes uma confusão muito grande, né, uma dúvida muito grande no público. O que que é verdade? O que que não é? Né, dessa história que eu acabei de ver aqui, né? Então eu percebo que as pessoas elas se interessam e se engajam muito mais com uma história quando elas sabem que o que está ali é verdade. Né? Então, eu sou sempre muito fiel à verdade, né, daquilo que está sendo contado e não abro mão disso. Então, esse foi um ponto fundamental para mim, o pessoal que está aqui, que acompanhou, né, esse processo e os ensaios e tudo mais, pode até falar um pouquinho sobre isso de repente, né, porque foi uma coisa que eu sempre bati muito nessa tecla durante o processo, né, de concepção do que seria esse musical, de que a gente precisava, sim, lidar com a verdade, a gente estava lidando com histórias reais, com pessoas reais, e que a gente tinha que contar a história para o público como ela aconteceu, porque já é legal, já é encantador o suficiente, a gente não precisava mudar a história para que ela fosse mais atraente, né? Bruna, na sua opinião, qual a importância de um musical em homenagem a um artista vivo, como foi o caso do Cinema Gal? E que importância você acha que tem para os musicais brasileiros e para a memória nacional, em geral? Paula, essa é uma pergunta muito boa, porque também entra nessa questão que eu estava falando agora, né, dessa nova perspectiva que a gente está tendo agora com relação às biografias. Porque até um certo ponto, qual que era o costume? Você biografar somente pessoas já falecidas, né? Essa ideia de você biografar pessoas contemporâneas, que já existia fora do Brasil com muita frequência, mas para nós, a gente demorou muito, né, para aceitar, para entender isso e tal, como algo que deveria ser comum. Eram poucas as pessoas que recebiam aí suas biografias estando vivas, e tem ainda alguns biógrafos, eu conheço até alguns, que têm muito esse discurso de que não se biografa uma pessoa que está viva. Eu já acho fundamental. Por que que eu comecei nesse trabalho? A primeira biografia musical que eu escrevi foi sobre Mozart, né? Mozart faleceu há muito tempo, né? Ele faleceu em 1791. Então, enquanto eu escrevia essa biografia, enquanto eu fazia esse trabalho, essa pesquisa, todo esse processo, eu comecei a sentir falta, sabe? Eu estou biografando uma pessoa que eu não tenho ninguém contemporâneo a ela, né, para poder perguntar, para recorrer. Então, muito você tem que partir das suas pesquisas e suposições até, porque é uma história que está tão distante aí no tempo, cronologicamente aconteceu há tanto tempo, que você tem que preencher algumas lacunas mesmo com suposições, porque você não tem como ser fiel 100% ao que pode ter acontecido, porque você não estava lá para ver, você não tem contato com quem estava, né? Então você recorre muito à literatura e ao seu imaginário, né? Tanto que eu acabei, no final das contas, escrevendo um romance biográfico, justamente porque eu precisava ter essa licença poética de preencher algumas lacunas. Mas eu passei a imaginar, a pensar que seria muito interessante poder, num próximo projeto, no livro seguinte, né, ter a pessoa ali biografada para me contar histórias e dar voz a essa pessoa, né? Para que ela não precisasse que o tempo contasse a sua história através dos olhares de outras pessoas que viveriam depois dela, né? Então passei a achar que isso seria muito interessante. Motivada, né, por essa ideia. Eu comecei em 2008 a trabalhar com Roberto Menescal, que foi uma das pessoas que eu biografei, através de quem eu conheci o Sidney Magal, e juntos até fizemos dois livros, né, porque é uma história tão rica, tanta história, ele é um arquivo, né, da música brasileira, o Roberto Menescal. Então acabou rendendo aí essa parceria, dois livros e curta-metragem, vários outros projetos que fizemos juntos ao longo do tempo, né, e acabou também consequentemente, trazendo para minha vida Sidney Magal, que acabou se tornando esse outro biografado, essa pessoa com quem eu tenho uma parceria tão longa. Então, eu acho muito importante, porque daqui a 30, 40 anos, pode ser que a gente tenha meia dúzia de biografias do Sidney Magal, mas eu acho muito importante que alguém registre o olhar dele sobre a vida dele, sobre o prisma, a perspectiva dele, sabe? Dando voz ao biografado. Então, eu acho assim que um trabalho não invalida o outro. Eu acho muito legal quando alguém de fora biografa alguém porque gosta, porque admira, porque é um ídolo e faz isso através das suas pesquisas, de entrevistas,
revistas, de jornais, de matérias, de livros e tudo mais, mas eu também acho muito importante, é por aí que eu pauto o meu trabalho, né, trazer o biografado para esse processo, porque ele participa dando a visão dele, né, dos acontecimentos, de uma forma muito rica, muito legal. A gente deixa isso registrado para a história, né? E acaba se tornando também uma homenagem em vida. Então, isso eu acho muito interessante, porque quando você biografa alguém que já não está mais aqui, a pessoa não participa disso, que deveria ser uma grande homenagem a ela também. E foi muito interessante, porque enquanto eu estava biografando o Sidney Magal, me lembro que teve um dia, durante uma das nossas entrevistas, né? Uma das muitas entrevistas e longas, porque o Magal fala muito e eu também. Então, a gente teve entrevista nossa para o livro que durou 14 horas seguidas, assim, sabe? O que é você esquecer de comer, esquecer de fazer tudo, porque a conversa tá tão legal e você mergulha, assim, de uma forma tão, tão bonita na vida da pessoa e ela também, naquela reflexão, naquelas lembranças, naquelas memórias de infância, de adolescência, de juventude e tal, e quando você vê, o tempo passou voando. E numa dessas conversas, o Magal virou para mim e disse assim: ai, Bruna, tudo isso que eu tô contando para você aqui, eu adoraria um dia ver isso contado nos palcos, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que eu não vou ver um musical da minha vida. Mas eu queria tanto, sabe, que as pessoas pudessem ver no palco que eu comecei cantando Granada, que eu cantava músicas ali do Roberto Carlos, um repertório que ninguém imagina e tal. E aí, claro, para minha alegria, para minha felicidade, a gente teve esse convite, né, feito pelo Paulo, que é o idealizador aqui do projeto, para transformar aquele livro, então, nesse sonho do Magal. Então, para mim, foi também um privilégio muito grande ser a pessoa responsável por essa adaptação e pela realização desse sonho dele. Então, acompanhar o Magal assistindo ali o musical da sua vida, vendo a sua vida retratada nos palcos, a emoção que ele sentiu, que a família sentiu, né, todos aqui estávamos na estreia, e foi uma coisa muito bonita, foi uma coisa muito emocionante. Então, eu acho que isso também ajuda o artista a coroar, sabe, a fazer um balanço do que foi a vida dele até aquele momento e a coroar tudo aquilo com essas homenagens, homenagens em vida. Né? Então, até aconteceu uma situação interessante depois que a Gal Costa faleceu. Uma pessoa que presta serviços aqui para mim chegou para buscar alguns envelopes aqui na minha casa, e aí ele virou para mim e disse assim: Bruna, quando eu vi as notícias, né, da morte da Gal Costa e tal, eu fiquei pensando, que pena que ela não teve também um musical da vida dela, porque ela já é uma pessoa tão interessante, né? Enfim, que bom que outros artistas como o Magal aí também estão tendo essa oportunidade, né, de receber essas homenagens em vida, porque às vezes a gente espera as pessoas não estarem mais aqui para dar o devido valor, para homenagear não só as pessoas famosas, mas também as pessoas que fazem parte da vida da gente. Então eu acho que o meu trabalho, ele tem muito disso, de valorizar quem está aqui agora, sabe? Celebrar junto, você ter uma pessoa que está sendo biografada e está participando do lançamento do livro, que está lá junto, que está dando uma entrevista, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito legal. É o cara, ele mesmo conseguindo enxergar a importância e o tamanho do legado do trabalho dele. Então, eu acho que tem isso, né? Então, tem essa importância, sim, para o teatro musical brasileiro, a gente biografar, trazer para os palcos essas biografias, né? Porque isso enriquece muito. São pessoas, como o próprio Sidney Magal, o Ney Matogrosso, que agora estava em temporada, Alcione, pessoas que receberam recentemente, né, homenagens no teatro musical. É muito importante, porque são pessoas que fazem parte do nosso imaginário, da nossa cultura popular. Então, a gente ter a presença, né, desse tipo de produção que esteja celebrando aquilo que é nosso, os artistas que são do nosso país, os artistas que fazem parte das nossas vidas, isso é muito bonito, é uma valorização aquilo que pertence a nós, a nossa cultura. Isso só eleva a nossa relação com a nossa própria cultura, porque na hora da gente começar realmente a olhar para as histórias das pessoas que estão aqui, vivas entre a gente, e começar a valorizar isso cada vez mais, a riqueza da trajetória, das histórias delas. Então, eu espero que o teatro musical daqui em diante, ele realmente se dedique cada vez mais a esse tipo de produção. Legal. É, eu queria chamar para conversa a Patrícia Kifuri. A Patrícia, eu não conhecia o trabalho dela e fiquei encantado com o desempenho dela nesse musical do Cinema Magal. Pati, será que você pode
falar para a gente um pouco do seu processo de trabalho, porque você coreografa é, trabalhos para shows, eventos corporativos, para teatro, né? Queria que você falasse um pouco disso, da diferença, se é que existe uma diferença, né? E como é que foi o para você participar do processo do musical do Cinema Gal? E também para você, qual a importância de um musical em homenagem a um artista vivo e qual a importância disso para a música ou para a memória nacional brasileira? Olá, Paulo. Olá a todos. É, para mim, o processo, né, do musical do Magal foi um processo muito interessante, muito complexo e muito enriquecedor. É, eu, do momento em que eu fui convidada para fazer o musical, a primeira coisa que eu fiz foi ler a biografia, porque eu queria entender exatamente, né, e conhecer mais da vida do Magal para entender o que eu ia trazer para o palco corporalmente. Eu vivi muito na minha infância, eu cresci com as músicas do Magal, eu assistia Magal na televisão, então eu tinha muito essa recordação na minha mente desse corporal, dessa energia que o Magal trazia nas suas apresentações. Quando eu comecei a construir as coreografias, depois de entender o texto, de entender o contexto, de entender o que eu teria que trazer para cada cena, né? Eu pensei sempre, uma coisa ficou muito na minha mente, sempre que foi, qual a sensação que a música do Magal causava nas pessoas. Então, eu fui lá para trás, nas festas, enfim, quando você estava em algum lugar que tinha músicas e tocava a música do Magal, a reação das pessoas, né? Então, quando tocava Magal, as pessoas levantavam, as pessoas elas já mudavam o seu corporal, então já faziam outro gesto. Tudo isso foi vindo na minha mente e eu falei, eu tenho que levar isso para o palco. Eu fiquei com isso muito vivo dentro de mim para trazer isso para o palco. Quando as cenas, nós começamos a construir as cenas, né? E de acordo com a biografia da Bruna, para mim também foi uma surpresa, porque aí eu comecei a conhecer um Magal muito além do Magal que eu conhecia. Por isso que eu digo que foi muito enriquecedor também, porque eu comecei a estudar um outro Magal, e o conhecimento também das músicas que ele, né, as músicas que ele cantava. Quando eu tive que fazer a coreografia do Granada, quando você pensa no musical do Magal, a última música que você imagina que vai ter no musical é Granada. Então, assim, dessa construção coreográfica, para mim, o desafio de ter dois protagonistas, né, o Luiz e o Juan, mas com dois corpos tão diferentes e ao mesmo tempo ter que trazer gestos e movimentos tão parecidos que eu tinha que trazer entre eles, né? Então foi tudo muito pensado em conjunto, né? É, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu trabalho muito por uma linha da emoção, né? Eu trago a técnica para o palco, mas eu acho que a técnica ela fica em segundo plano, porque para mim, se a coreografia não te emocionar e não tiver verdade, não vale a pena. Assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, então eu quero trazer esse amor para o palco também. E o Magal tem muito isso, né? O Magal, ele fala de amor, ele tem essa construção, essa coisa da família. Então, eu também não pude deixar de pensar nesse lado, como trazer esse amor para o palco. Então, eu fui pegando um pouquinho de cada coisa que eu fui estudando e também o lado cênico, porque eu não podia fazer apenas um show, né? Pensar nas coreografias como um show. Ah, vou trazer um show. Então, onde eu posso trazer simbologias e interpretações para a coreografia também, e não deixar só para a cena, né? Então, quando nós tivemos a cena do casamento, que eu lembro que você me perguntou do infinito, né? Ai, Paty, mas você fez um 8 no palco. Sim, para representar o infinito que a gente estava
falando do casamento, e falando dessa coisa do Magal, dessa ligação com a família. Então, tudo isso eu fui trazendo aos poucos. Muitas vezes, né, quando a coreografia já estava pronta, eu olhava e falava, não, preciso colocar isso, preciso colocar aquilo. E quanto mais você vai se apropriando do texto, né, e mais você vai se apropriando do que é a vida, né, do cantor, enfim, do ator que você está fazendo e representando, você vai colocando coisas novas também nas cenas. Então, acho que o processo foi muito assim. E quando eu trabalhei especificamente com os nossos dois magais, né, aí foi um processo diferente, porque nós fomos estudar realmente os gestos do Magal. Aí eu foquei só nele. Então, assim, o que que ele trazia, cada gesto, as mãos, o olhar. Então, tudo isso foi trazendo para cada um deles, né? E como eles faziam idades diferentes, é o que eu falei, eles tinham que ter uma coisa em comum, mesmo em diferentes idades. Então, acho que foi basicamente isso, né? Quanto em se fazer uma biografia uma pessoa que está viva, né? Para um artista que está vivo, eu particularmente eu compactuo muito com o que a Bruna falou, porque eu acho que é muito bom você receber a homenagem em vida, né? Você ter essa oportunidade. Essa sensação de você ser reconhecido, né, depois que a pessoa morre, aí você vai lembrar, você vai ver o que ela fez de bom. Eu acho que assim tem, né, a gente não pode desmerecer, tem seu merecimento, você faz uma homenagem de qualquer maneira, mas eu acho que nada como você receber isso em vida e você poder olhar para um palco, eu fico imaginando a emoção que é, né? E isso para qualquer pessoa, né? Se eu pegar hoje alguém, olhar, falar, Patrícia, eu vou fazer um musical sobre a sua vida e eu olhar para a minha vida, é muito emocionante você fazer essa retrospectiva, você conseguir olhar um pouco, né? E eu acho que o que mais me encanta é você saber que tem muita verdade ali em cima do palco, tem muita verdade em cima do texto. Às vezes, quando a pessoa já não está mais aqui, é o que a Bruna falou, muitas vezes pode ser feita, a biografia pode ser feita só por suposições, né? E de acordo com as pesquisas que você faz. Mas eu fico com a sensação que eu tive na biografia do Magal, dessa verdade, de coisas que realmente aconteceram na vida dele. Então, isso eu acho genial. Maravilha. Bom, vou seguir em frente aqui, chamar o senhor Fernando Vieira, né? Fernando, que é ator, que é mímico, que é preparador de elenco para TV, para cinema, para teatro, enfim. O Fernando é uma das figuras que eu mais admiro no teatro, né? Como eu sempre falo para ele, a primeira vez que eu vi o Fernando foi em cena, fazendo um espetáculo chamado O Cobrador. E é engraçado, né, como certas coisas ficam no imaginário, na mente da gente por anos, né? E engraçado que depois eu fiquei sabendo que ele não fazia o espetáculo direto, né? Aquele dia que eu assisti foi um acaso dele estar ali em cena, né? Mas foi muito marcante. Depois, obviamente, encontrei ele em vários outros eventos, sempre quis acompanhar, né, ver o que ele estava desenvolvendo, e é muito bom a gente poder acompanhar e perceber o quanto o trabalho de um profissional vai mudando com o tempo, né, vai ficando cada vez melhor. E quando o Fernando veio para trabalhar com a gente, fazer esse musical, eu confesso que para mim foi um presente também, né? Porque o Fernando faz com uma maestria. Eu costumo dizer que certos atores, certas atrizes, em determinado momento da vida, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles brincam de uma maneira que te deixa com vontade de ver, que te deixa com vontade de assistir, né? Que te deixa com a sensação de como valeu a pena ter saído de casa para estar ali, naquele momento, compartilhando, vendo aquela pessoa
brincar, né? Já que para a gente o fazer teatro é estar brincando e brincando sério. Então, queria que o Fernando falasse um pouco sobre o seu trabalho, essas diferenças, né? Do clown, do mímico, do ator, do preparador de elenco, seu trabalho na TV, no cinema, no teatro. Como é que foi, por exemplo, participar do processo do musical do Magal e construir e viver diferentes personagens nesse trabalho? E como é que você se vê enquanto um dos artistas mais versáteis na cena teatral nos últimos 20 anos? E como é que você enxerga a contribuição do seu trabalho nos musicais brasileiros? E também, qual a importância que você acha que tem em homenagear um artista vivo, em musicais brasileiros e como isso reflete na memória nacional? Muito bem, olá, olá a todas as pessoas aqui presentes e quem está nos vendo e ouvindo online. Estou chegando bem para vocês, gente? Sempre faço um teste, está tudo em ordem? Muito bem. Bom, o meu trabalho é isso, né? Eu sou uma coxa de retalhos. Eu gosto de desafios. O meu trabalho como mímica, clown, comédia dell'arte me deu um estofo, né? E esse estofo foi importante para depois gerar, né, a pessoa que eu sou. Eu sou esse compêndio, né? Essa mistura. O convite para fazer o musical foi divertido, porque encontrei com o Paulo depois de muito tempo numa outra produção, Sueño, e ele falou, queria que você mandasse um vídeo cantando, porque eu quero você no musical do Sidney Magal, né? Eu, a princípio, falei, olha, Paulo, eu tenho 1,75 m, 76 de manhã, né? Chegando a 1,73, 74 à noite, e eu não canto assim, canto, né? Aí ele falou, não, não é para fazer o Magal, mas eu quero que a produção saiba que você cante, que você tem afinação, etc, etc. Aí eu fiz os dois, mandei para ele, né? E aí me chamou e eu me lembrei logo da música Me Chama Que Eu Vou, e aí eu fui. Foi interessante porque conforme a gente ia lendo o roteiro, a gente já ia imaginando, né? Fazendo possibilidades, eu posso entrar aqui, posso entrar. Foi muito democrático o processo, né? Sentamos todos juntos e cada um, a diretora Débora de Bois ia chamando. Vamos tentar fazer aqui, você, vamos fazer a leitura aqui, ali, etc, etc. Já do início já queriam que eu fizesse o Vinícius, né? O que para mim foi uma grata, um presente, né? Porque eu gosto muito do Vinícius. E aí fui fazer pesquisa, né? Do jeito, vi os vídeos, etc. Consegui achar essa essência dele, né? Porque ele é muito apegado à bebida, né? No bom sentido, o uísque, né? E aí eu construí o personagem meio que apoiado nesse uísque, que ele chamava de o cachorro engarrafado, que é o melhor amigo do homem, é o cachorro, e o melhor amigo dele é o uísque, que é o cachorro engarrafado. Aí eu fui colocando esses pequenos toques, né? Esses pequenos que a gente chama de xistes, para como faz o mímico, né? A gente trabalha muito com simbolismo, a gente, né, traz coisas que remetam à pessoa, não precisa ser uma cópia fiel. Aí conforme foi seguindo, teve uma cena que eu também não sabia que Magal cantou em churrascaria. Eu cheguei para Débora e na hora eu falei, mas precisa passar os caras com espeto de picanha e tal, ou outra carne, né? Aí ela virou e falou, faz você, Fernando. Pensei em dois bailarinos a princípio, né? Porque eu já trabalhei em restaurante, eu sei como é que é. Você começa a fazer a sua apresentação e os garçons ficam passando na sua frente, assim. Pô, gente, espera um pouquinho só. Mas aí eu fiz primeiro em mímica, cheguei em casa, fiz o. Eu também sou artista plástico, né? Fiz a espeto com picanha, eles adoraram, e aí acabou sendo incorporado ao espetáculo.
E assim foi indo com outros. Eu falo italiano, então eu fiz o empresário italiano. Depois teve a história do Granada, né? Também foi bacana, pude jogar um pouquinho do meu espanhol ali, né? E cantar. Roberto Menescal, que acabei conhecendo antes de fazer o espetáculo, num lançamento de livro da Bruna, e foi muito legal a conversa com ele, porque eu pude falar com alguém que eu ia fazer, né? E aí ele me contou, eu falei, perguntei, como é que foi encontrar com o Magal a primeira vez, né? Ele falou, Fernando, era um gigante. E aqui, né, na gravadora, nós tínhamos duas vertentes. Nós tínhamos a Philips, que era mais limitada, e a Polydor, que era mais popular, né? E ele recomendou e tal. E conversamos a respeito, eu só guardando o olhinho dele brilhando, né? Ah, a última coisa que ele me falou, eu falei, bom, tô indo. Alguma outra sugestão, né? Ele olhou para mim e falou, me faça bem. Então, me faça bem ficou na minha cabeça. Que mais? Aí veio Chacrinha, que eu já sabia fazer, fazia desde a minha infância, imitava, né? Acabava com a minha voz, graças a muitos anos de técnica, consegui não destruir no drive, né? O Faustão, que lógico eu me inspirei naqueles que já mostraram o caminho do Faustão. Ele fala muito alto, mas principalmente ele homenageia os outros profissionais, como músicos, etc. Eu fui propondo e a direção foi aceitando. Quando eu fui mostrando, eu lembro muito da Bruna e da mãe dela, quando eu fazia o Vinícius, elas ficavam muito emocionadas. Aconteceu numa dos espetáculos que eu fui cumprimentar a plateia, uma mulher falou: "Ai, obrigado, matou minha saudade, né?" Eu falei, do Chacrinha? Eu falei, não, do Vinícius, né? Então me surpreendeu algumas nuances assim, né? Eu acho que os musicais no Brasil, né, eu lembro que em 2002 o Daniel Boaventura já me perguntava, você canta, Fernando? Porque essa coisa dos musicais vai estourar, vai não sei o quê, ele já previa. Eu falei, mas eu não canto, eu sou mímico, né, e tal. Mas eu fui fazendo, fui me aprofundando e tive oportunidades de fazer alguns papéis. Esse é meu quarto musical. E eu acho importante essa coisa, essa interação, né? A gente poder trocar os cantores, os atores. Sempre foi uma experiência muito gratificante. Então, o que eu posso dizer é que gosto de trocar, gosto de ajudar no que eu puder. Foi uma delícia dividir camarim com o Luiz Vasconcelos aqui presente. Foi, interessante observar o empenho dele. Todos são muito empenhados, etc. Mas eu olhava para o Luiz, ele estava sempre com o celular ouvindo, ele foi buscando as coisas dos nuances, dos detalhes. Isso me agrada muito, porque eu sou detalhista como mímico. Para mim, o detalhe é fundamental, não é arabesco, né? Não é uma coisinha. Não, não. Às vezes é no detalhe que você pega o personagem, que você pega as coisas. E ele fez brilhantemente, sempre muito elogiado, e foi um prazer dividir camarim, muito honrado com a generosidade dele, a paciência, né? Porque a gente vai ficando velho, a gente começa a falar coisa antiga, né? Mas foi ótimo, foi muito bom. É mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Maravilha, enfim. E, bom, falar do Luiz, eu acho que é uma coisa um pouco complicada, né? Porque ele conseguiu conquistar a todos nós, viramos todos fãs número um, né? Desse jovem talento. Enfim, vamos direto, né, Luiz? Queria que você falasse um pouco do processo do seu trabalho como ator, como é que foi participar do musical do Cinema Gal,
como é que foi construir e viver esse seu primeiro personagem protagonista de um musical em homenagem a uma das figuras mais queridas, né, da música brasileira, e ainda assim tão novo, né, você tão novo, tendo essa responsabilidade, né? É, e também como é que você se vê enquanto uma revelação promissora, um artista muito talentoso dessa nova geração de atores que estão chegando para a nossa cena teatral, e como é que você enxerga a contribuição do seu trabalho nos musicais brasileiros? Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela apresentação. Oi, gente. Um prazer sempre estar com vocês. E para a galera que está assistindo a gente. São muitas perguntas. Se eu esqueceu de alguma coisa, pode me relembrar aqui. Mas, enfim, é um prazer estar aqui com todo mundo. Falar sobre Magal é sempre muito gratificante. Mais ou menos, acho que 5 meses depois que a gente finalizou a temporada. E foi um divisor de águas na minha vida. Foi um sonho realizado. Era uma catarse toda sessão, toda vez que eu estava dentro do palco, toda vez que eu estava vivendo Magal. E meu processo começou em junho do ano passado, com um convite no dia da audição para eu fazer teste para o Magal. Então, já respondendo a pergunta, algumas pessoas já me perguntam assim, me dá alguma dica, e eu fico assim, eu também, eu sou jovem ainda, eu tenho 20 anos, e aí eu fico com esse receio de passar dicas para alguém, assim, sabe? Passar conselhos, mas eu acho que um conselho que eu aprendi com o Magal agora, no ano passado, a gente tem que estar preparado em toda e qualquer oportunidade que possa surgir, sabe? A gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre estar atento ao mercado e estar pronto mesmo para qualquer oportunidade, porque às vezes pode acontecer da oportunidade bater na sua porta no dia e você não vai ter muito tempo de se preparar, e foi o que aconteceu com o Magal. Eu não estava inscrito nas audições para interpretar o Sidney Magal, e aí a Luciana Kfouri, que é uma querida, que é uma mãe do teatro para mim, irmã da Patrícia Kfouri, é, me enviou um convite falando que a banca não estava achando o Magal ideal, eles estavam um pouco decepcionados, que até a Bruna me conta, o Paulo me conta, me contaram que nas audições eles não estavam encontrando a pessoa certa para interpretar o Magal, e a Luciana Kfouri me indicou para ir nessa audição, e isso aconteceu. Era umas 10 da manhã, ela mandou mensagem de você pode fazer audição. Às 2 da tarde eu estava lá com um texto decorado, eram 8 páginas de texto, a música do Magal Santa Rosa Madalena e a coreografia que o Ralph Scauri, assistente da Patrícia, passou na audição. E aí eu tentei me preparar como eu pude e me joguei na audição, como me joguei durante a temporada. Dei o meu melhor, e aí foi um match que deu, assim, eu me encantei por toda a equipe, assim, foi uma equipe muito amorosa que me acolheu desde o primeiro minuto, e foi isso, assim. Depois daquele dia da audição, no dia seguinte, recebi a ligação falando que fui aprovado para fazer o Magal, e aí, a partir daí, foi uma emoção sem fim, comigo aqui em casa, com minha mãe, e um sentimento meu Deus, sou capaz de fazer isso, sou capaz de interpretar um protagonista. E aí começaram os estudos também, como a Paty falou, a primeira coisa que eu fiz foi ler a biografia, assim. O Paulo e a Bruna falaram que estavam me enviando o livro para casa, eu não aguentei, assim, eu comprei no mesmo dia, na verdade, comprei no mesmo dia online, chegou depois de 2 dias e comecei a mergulhar, e comecei a ler o livro do Magal, a biografia, terminei super rápido, e é isso. Além do livro, foram músicas, desde junho do ano passado, a partir de junho, até a temporada inteira, eu fiquei escutando no repeat, assim, Magal. Eu dormia e acordava escutando Magal, é, lendo livro, buscando alguma referência, vendo vídeos na internet, entrevistas, milhares de entrevistas, conversando com a Bruna, assim, diariamente, assim, semanalmente, a gente trocava muito, porque a Bruna
viveu muito com o Magal esses anos, essas horas de entrevista, essas 14 horas de entrevista, enfim. E aí tudo que eu tinha, assim, a equipe estava muito disposta. Isso antes dos ensaios começarem. E aí, quando os ensaios começaram, conheci todo o elenco, que também me acolheu muito bem. E aí veio um medo, assim, logo na primeira semana, porque eram muitas músicas. Eu lembro que eu tava desesperado, assim. A gente tinha 1 mês e meio, quase 2 meses de ensaio, eram muitas músicas, texto, 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 e aí as coreografias, e aí esse medo de viver uma pessoa que está vivo, que vai me assistir, que vai se ver em mim, sabe? E aí foi, foi angustiante, assim, a primeira semana, me deu medo. Mas aí, como eu disse, a equipe, o elenco, e aí com o passar das semanas, tudo foi se acalmando, muito estudo, todos de segunda a sexta ensaio, e aí foi o processo de buscar corpo, de buscar voz, além das referências, de escutar, de ler, enfim, e assistir era viver mesmo, transportar o Magal para mim, para eu viver verdadeiramente sobre as circunstâncias que o Magal viveu. E aí, primeiro começamos com voz, depois com corpo e cenas, enfim. Eu e o Juan, a gente teve um trabalho muito em conjunto, como a Paty falou. A Paty desenvolveu esses códigos entre eu e o Juan, muito, muito a fundo, porque nós éramos a mesma pessoa, só em fases diferentes, e o Juan é um parceiraço também, que a gente trocou muito durante a temporada. E foi isso, os ensaios foram um sentimento de troca, assim, de medo, angústia, de muito desespero, mas foi uma troca conjunta, mútua, assim, que a gente carregava entre o elenco a história do Magal, trazia esse amor que ele carregava da vida, e a gente transpunha, assim, para a nossa história mesmo, para contar essa história do Magal com o maior amor do mundo, como ele faz na vida dele. E aí, minha primeira vez que eu conheci o Magal, eu fui num show dele, eu estava em processo de pesquisa, de referência, e o Kaique Vandera, que foi nosso diretor musical, eu avisei para ele que eu estava no show, não avisei ninguém que tinha de assistir o show, eu estava lá só buscando referência, estava lá com uma garrafa uma garrafa de vidro assim na mão, imitando, assistindo o Magal lá de fundo, cantando, cantando, cantando. Algumas pessoas até filmaram, uma amiga da Bruna tava nesse show, mandou um vídeo para ela e todo mundo ficou sabendo depois que eu tava. O Kaique que falou: "Você tá aqui, vem conhecer o Magal." Não estava preparado nesse dia, e aí conheci, e aí foi um turbilhão de sentimentos, e tudo aquilo que eu estava estudando, tudo aquilo que durante os meses, vendo assim na minha frente, o amor total que extrapolava assim os sentimentos, a aura dele, e fiquei muito à vontade, ele me deixou muito à vontade, assim. Parecia que eu já conhecia ele mesmo, sabe? E, e aí continuamos os ensaios, muito, muito, foi um processo cansativo, assim, árduo, mas estreamos e para o Magal. E essa sensação assim foi única. Que já respondendo também a pergunta da importância, assim, de como imagino. Eu não consigo imaginar de o quão deve ser a emoção de assistir sua vida inteira assim num palco. Assim, ele riu, se emocionou, e foi um presente assim para mim estar vivendo a vida dele e estar ali vivendo ele mesmo, vivendo o Magal, e receber o carinho dele depois, e o abraço e o acolhimento dele, da família, e enfim, de todo mundo, assim. Depois a temporada foi graças a Deus um sucesso, eu recebi muitos elogios, a produção toda recebeu muitos elogios, muitas sessões esgotadas, e foi lindo, assim, foi lindo viver essa história, foi lindo viver esse ciclo, assim, e acho que é isso. E para a importância para o teatro musical brasileiro, é isso. Nós fizemos teatro brasileiro, lotamos sessões e valorizamos a cultura.
como a gente falava durante toda a sessão, o musical gerou não sei quantos desempregos diretos, indiretos, enfim. E, e foi lindo, assim, foi catártico mesmo, sempre estar ali e sempre um prazer estar falando de Magal. Tem um espaço enorme no meu coração, um divisor de águas, abriu portas e conheci pessoas assim que vou levar para o resto da minha vida. Dividi camarim com o Fernando Vieira e Joas, eu que é uma honra minha dividir camarim com vocês. Foram inúmeras histórias que eu vi, inúmeros aprendizados e, enfim, é isso. Acho que é isso. Que bom. Eu queria aproveitar uma coisa que o Luiz falou, e pedir para a Bruna complementar. Quando o Luiz fala essa questão de estar preparado, de estar sempre se atualizando, né? Outro dia ouvi a Bruna falando, porque assim, além do musical, nós temos outro projeto que é a exposição, né, que também conta a carreira do Magal. E, e uma do texto, né, que eu ouvi da Bruna, quando ela estava falando como é que ela via, que ela queria distribuir essa exposição, momento que ela fala assim, mostrar como o Magal foi acompanhando, inclusive, todo o progresso, né, daquilo que o transformou, que fez as pessoas ficarem mais perto dele, que foi a mídia, né? Então, a televisão, que depois veio para a internet, enfim, todo esse processo de atualização, né? Um cara que acompanhou, né? Um artista que acompanhou toda esse progresso, e eu acho que é por isso que ele continua e vai continuar tão vivo, né, na mente das pessoas, no coração, no imaginário, né, Bruna? Paula, é isso mesmo, né? Porque você vê o Magal, quando ele começou, era compacto, simples, LP, DVD, chegando aos streamings e tá aí, né? Em todas as plataformas hoje, canais e tudo mais. E é interessante isso, né? Porque tem muitos artistas que não conseguiram fazer essa transição, que não migraram. Muita gente muito boa acabou ficando aí com a sua carreira no meio do caminho justamente por conta disso, né? Então, o Magal, ele é essa pessoa que ele acabou acompanhando, né, todas essas mudanças, todas essas transformações, e isso é algo que eu acho que todos nós precisamos estar muito atentos na nossa vida e no nosso trabalho, porque as coisas estão em constante transformação e o mundo não vai esperar você. Você falar assim, ah, não quero, não gosto assim, problema seu, porque o mundo vai, vai mudar, as coisas vão se transformar e você que vai ficar excluído, né, desse movimento de mudança. Então, eu acho que a gente também ter esse otimismo, né, e essa abertura para se transformar, para acompanhar, para estar em constante estudo e lapidação daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho muito forte, assim, para mim no meu trabalho, né? Quem me conhece sabe que eu estou o tempo inteiro fazendo novas formações, estudando, por conta do meu trabalho nas biografias, eu fui fazer uma especialização de 2 anos em psicanálise para aprender a entrevistar cada vez melhor os meus biografados, para entender cada vez mais o comportamento. Fora ela, eu tenho mais 8 pós-graduações, eu tenho 8 certificados de pós-graduação. Então, assim, eu estou sempre estudando, eu estou o tempo inteiro estudando. Eu comecei a estudar criança, eu toquei violino em orquestra, estudei piano em conservatório, estudei música profundamente, estudei regência orquestral. Para quê? Não, eu não atuo na música mais diretamente, mas para eu escrever sobre música, eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso ter essa bagagem, né? Então, esse foi o ponto que me admirou muito no Luiz, né? Ver um ator tão jovem, tão talentoso, que tem aí, me corrija se eu estiver errada, mas o Luiz tem 20 anos de idade e uns 15 de carreira. Porque realmente ele começou muito cedinho, tá aí fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Então, assim, a primeira sensação que eu tive com relação ao Luiz foi de identificação,
porque eu também, assim como ele, comecei a estudar muito cedo, estudei muito, me dediquei muito, né? E eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes no meio artístico falta. Eu acho que as pessoas confundem muito a inspiração com a falta de estudo, sabe? Como se fosse uma coisa assim que, ah, você já nasce com aquele talento. Peraí, você nasce com aptidões, mas você tem que desenvolver essas aptidões através da prática, do estudo, que pode ser o estudo formal ou não, pode ser ali você se jogar nas experiências que a vida traz, na troca com outras pessoas que são mais experientes, que sabem mais que você, né? Então eu acho que a gente precisa ter o tempo inteiro essa humildade de ser aluno, de se colocar nessa posição de aprender, de colocar o outro numa posição de alguém que pode te ensinar muitas coisas, né? Então quando eu vi o Luiz tão novinho, com 19 anos no ano passado, naquela nossa audição, e tão sério, sabe? Tão centrado, falando do seu trabalho com uma seriedade que eu muitas vezes não vejo pessoas que estão a vida inteira fazendo isso falar, eu me senti assim muito segura em trazer ele para o projeto, sabia que ele ia dar conta, né, daquilo que ele estava se propondo a fazer com a gente. E muita admiração por ele, né? Eu me lembro que a gente estava passando justamente por esse momento que ele falou, né? Da gente vendo ali várias pessoas, vários atores muito talentosos, mas assim, a maioria não tinha ali todos os atributos que a gente precisava, porque o Magal, ele é um artista muito completo, muito talentoso, então um cara que canta muito bem, que sempre dançou muito bem, que atua muito bem, então é uma pessoa muito difícil de você encontrar alguém que consiga realmente ter todos esses atributos. Então eu me lembro que quando eu vi, porque o nosso teste ele era dividido em etapas, então primeiro todo mundo dançava, depois todo mundo atuava, depois todo mundo cantava. No primeiro momento, quando eu vi ali o Luiz dançando, eu falei, meu Deus, eu tô vendo o Sidney Magal na minha frente, e o genro dele, o Kaique, que é nosso diretor musical, que tá com ele na banda há quase 30 anos, virou para mim e disse, Bruna, eu tô vendo meu sogro na versão que eu não conheci, porque é ele, né? E eu comecei a chorar de emoção quando eu vi o Luiz dançando, né? A similaridade dos gestos, é porque o Magal muitas vezes quando você fala nele, as pessoas imitam e fica caricato. Mesmo os atores profissionais, você tem gente que vai tentar imitar o Magal e não pega a essência, né? Acaba caindo na caricatura. Então o Luiz não, era aquilo tudo muito natural, né? Você vê que tem realmente uma afinidade, uma essência aí que é muito parecida, muito próxima, né, com a do Magal em vários aspectos, tão talentoso quanto, né? E aí, quando eu vi ele dançando, eu lembro de começar a chorar, até o pessoal que estava ali cobrindo da imprensa veio me entrevistar, falar comigo, e eu assim, gente, esse cara tem que atuar bem, ele tem que ter uma voz bonita, porque só me falta, ele é parecido com o Magal, ele dança lindo igual o Magal, só me falta ele não ser um bom ator, só me falta ele não cantar direito, aí vai ser um problema, né? O que a gente vai fazer? Mas, por sorte, quis a vida que ele fosse maravilhoso, talentoso, assim como o Magal, dança muito bem, atua muito bem, canta maravilhosamente bem. Fica aqui até o pedido do Luiz, por favor, cante mais, porque a sua voz é maravilhosa. Sinto uma falta de ouvir você cantar que você não tem ideia. Enfim, mas é um prazer, né? Foi um prazer e continua sendo, né, lembrar desse trabalho que nós todos construímos juntos e do quanto que cada um trouxe de si, né, do seu empenho, do seu trabalho, assim, então ver o Fernando construindo esses personagens dele, o Vinícius, que assim, muito convincente, acho que até a senhora que falou com você deve ter sido uma das 2.000 esposas dele, né, que viu você ali e falou, ai, que saudade do meu amado, né, porque realmente o Fernando, a cada semana nos ensaios que eu via ele ali, eu via ele mais Vinícius, né? Uma coisa incrível, porque ele entrou no personagem de um jeito que ele estava andando igual, assim, né? Era uma coisa que eu falei, gente, não tem Fernando mais, é Vinícius, 100% Vinícius, né? Esse trabalho lindo que a Paty fez, trazendo ali nas coreografias toda a essência, um movimento maravilhoso no palco, né? É uma coisa que marca muito a gente quando a gente fala em Magal, é dança, é movimento, né? Essa coisa do corpo. Então, foi assim uma conjunção, né, de pessoas que se encontraram para fazer um trabalho lindíssimo, e a Cris que soube, né, pegar a essência de tudo isso e traduzir ali para que a imprensa, para que os veículos entendessem o que a gente estava fazendo, né, e se interessassem. Realmente nós fomos um grande sucesso de público e de mídia, e isso eu tenho muito a agradecer a ela. Maravilha. Bom,
Eu estava aqui enrolando para ver como é que eu ia formular a pergunta para a Cris. A Cristina Aguilera, é impossível a gente não fazer a piada, né? A nossa assessora de imprensa do musical do Magal, nada mais é do que Cristina Aguilera. Imagina ligar Mas para a imprensa, imagina ligar para a imprensa e falar, olha, aqui é a Cristina Aguilera, eu queria falar do Sidney Magal. As pessoas, hã? então, Cris, eu vou perguntar para você da forma que eu escrevi aqui, tá? Certo. Queria que você falasse um pouco do seu processo de trabalho como assessora de imprensa e como é que foi acompanhar o processo do musical do Magal, e quais são as suas impressões enquanto jornalista a respeito do projeto e dos artistas participantes do musical. Qual a importância, na sua opinião, de um musical nacional como este, no que diz respeito para as mídias e para o jornalismo brasileiro? Qual o nível de aceitação ou dificuldade para divulgar, pautar, entrevistar um, para um musical em homenagem a um artista como é o Magal? E como é que você enxerga o seu trabalho como jornalista e assessora de imprensa nos eventos culturais dos últimos 20 anos? As novas mídias, os novos meios de comunicação afetam de alguma maneira o seu trabalho? Qual a importância do musical em homenagem a um artista vivo, como foi esse aqui no caso para o Magal? Nossa, são muitas perguntas, provavelmente não vou lembrar de todas, mas eu vou falando, porque eu também gosto de falar como a Bruna. Então, primeiro que foi uma delícia fazer a assessoria desse musical, conhecer esses atores super talentosos, né? Conhecer a Bruna, que, olha, uma dificuldade que o assessor de imprensa tem é descobrir alguém para falar sobre o espetáculo, sobre o evento. E a Bruna, todas as vezes que eu pedia para que ela entrasse em contato com a mídia, ela sempre rapidamente querendo falar e se expressando super bem, e a mídia ficando cada vez mais apaixonada por ela. Então, isso também foi muito bom ter a Bruna para poder dividir com a gente as entrevistas. E assim, o Magal, quando eu ligava para os veículos de comunicação e falava sobre o Magal, gente, o amor, eu não tinha ideia, porque assim, você sabe que a sua tia gosta do Magal, que a sua irmã gosta do Magal, que a sua vizinha é apaixonada pelo Magal, mas você não sabe que a imprensa é apaixonada pelo Magal, e a imprensa é apaixonada pelo Magal. Todas as vezes que eu entrava em contato com veículos de comunicação, todo mundo ficava extremamente interessado, e todo mundo tinha uma história, uma fotografia de quando era criança. Eu liguei por uma vez para um jornalista da TV Cultura, ele me mandou uma fotografia dele, criança, imitando o Magal. Então, assim, esse carinho, essa aura que o Magal tem, assim, é muito especial. E trabalhar com isso, eu acho que foi extremamente gostoso, né? É bem diferente você trabalhar, ligar e falar, olha, estou fazendo um musical, a pessoa nem, né? A hora que você fala Sidney Magal, todo mundo. Assim, a dificuldade que eu tive é que muita gente queria entrevistar o Sidney Magal, e aí você tinha que explicar que o musical era uma homenagem a ele, mas não era. Não, era uma homenagem a ele, né? Não era um evento dele. Mas as pessoas iam entendendo, mas sempre me perguntavam: eu quero. Quando que o Magal vai? Eu quero também estar participando. Então, isso é muito legal, né? Eu acho que isso dá uma leveza, né, para o trabalho. E além do que, né, assim, ter participado de todo o processo foi muito especial, né? Quando as audições, né, quando eu vi o Luiz lá, também como a Bruna, me apaixonei, falei, gente, que graça esse menino, né? Assim, é muito especial você participar de todo o projeto, né? Desde o início, desde as audições, você ter a noção do todo. Isso acho que também foi muito legal ter começado desde o início até o final do espetáculo. Isso acho que contribuiu muito para a assessoria. E, assim, você me perguntou também se a imprensa mudou muito, né, nesses últimos anos. Mudou, sim. Mudou, e é aquilo que a Bruna falou, que a gente também tem que acompanhar essa mudança, né? Antigamente, o que valia era o impresso e a televisão, né? Hoje não temos mais tantos jornais impressos. Nós temos, assim, em São Paulo, nós temos o
Estado de São Paulo, a Folha, tem umas a Veja, algumas revistas, né? Mas assim, diminuiu muito. Hoje o que conta mais são os portais, né? Os portais eles ampliaram e os jornais impressos eles assim são poucos e não são todos que falam sobre cultura. Então teve essa mudança, mas assim a gente não teve problema com isso, a gente conseguiu mídia em todos os veículos de comunicação. Eu acho que assim todo mundo dificilmente você ligava para um veículo, eu ligava, fazia o fórum, né? Ligava para o veículo de comunicação e eles não se interessavam, queriam conhecer mais os personagens, falavam, né, do talento dos personagens. Então, eu acho que isso foi muito gostoso. E acho que acrescentou bastante ter trabalhado do início até o final. Eu acho que eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Agora, Paulo, a gente queria também saber de você, né? Porque você perguntou para todo mundo, né? Mas só que você não contou. Como foi para você trabalhar do início, né, até o final e a exposição que nós teremos ainda? Conta pra gente. Sacanagem. Olha, a primeira vez que veio a ideia do musical do Magal, eu costumo sempre falar com a Bruna, né? Bruna, eu acho que o cosmos, né, a, ele sempre conspira a favor daquilo que você deseja, daquilo que você joga, né? A primeira vez que a gente pensou em homenagear o Magal, era uma outra história, era uma outra, era um outro universo, né? Que acabou não dando certo, mas acabou me aproximando do Rodrigo, que é o filho do Magal e que estava naquele momento assumindo a carreira dele, né? E a gente acabou se dando bem, né? E ele ia fazer um show em homenagem ao pai, em comemoração aos 50 anos de carreira, ali no antigo Espaço das Américas. E aí ele falou: Ó, a gente vai fazer o show também, tem uma biografia para ser lançada, tal. Você está afim de ir lá no show? Eu ia dizer não, né? Claro que sim, né? E isso foi nos aproximando e depois ele ligou para dizer, ó, a biografia saiu, né? E aí, óbvio, fui olhar, dei uma olhada, né? Comprei o livro e muita gente não sabe disso. A Bruna sabe que ali na, na Avenida Paulista tem uma galeria, eu sempre esqueço o nome dela, que é a última galeria que tem lá, faz esquina com a Rua Augusta, aonde tem a Livraria Cultura, né? Para quem conhece a Livraria Cultura, ali embaixo tem um café, né? E aqui do lado esquerdo tem o banheiro. Eu estava com o livro, deixei o livro ali, deixei o celular, deixei a minha bolsa e falei, cara, eu preciso ir no banheiro rápido. Fui no banheiro rápido, voltei. Quando eu voltei, o livro tinha sumido. Meu celular estava lá de boa, minha bolsa estava lá de boa, mas o livro, tinha roubado meu livro. Eu até pensei, né? Como fica ali próximo de uma parte da livraria, falei, vai ver que alguém, né, achou que eu peguei para ler e estava colocando de volta. Mas a livraria não estava vendendo o livro do Magal ali, né, naquele período. Enfim, me roubaram o livro do Magal. E aí eu comentei com o Rodrigo, falei, Rodrigo, cara, isso é muito interessante, a gente podia transformar isso no musical. O que que você acha? Assim, foi 2 segundos, né? Massa. Eu falei, massa, caramba, que é isso? Depois eu fui entender que massa é uma expressão que os baianos usam para dizer que legal, que máximo, tal, né? Ah, e aí, como é que a gente faz? Então, eu vou ver aqui com meu pai, com a família, tal, e depois eu te falo. Beleza.
Aí acho que foram 2, 3 dias que ele ligou de volta e falou assim, ó, massa, pra gente tá legal, mas tem um porém, né? Você não vai fazer entrevista com meu pai de novo, você não vai fazer uma pesquisa, porque já existe um trabalho pronto, foi feita uma biografia, né? Então, você vai ter que conversar com a Bruna, que é a biógrafa, né, que fez esse trabalho todo. Se a Bruna disser sim, é sim. Se a Bruna disser não, é não, né? E eu assim, meu pai do céu, quem será essa tal de Bruna? E aí ele nos colocou em contato e foi muito engraçado, né? Porque o nosso santo bateu de cara, né, Bruna? E a gente pegou uma afinidade, uma amizade muito grande e fomos alimentando essa ideia, né? Formatei o projeto, é, tentamos captar, depois veio a questão da pandemia, enfim, conseguimos realizar isso em 2022, depois de 3 anos, Bruna. 3, né? Nós já estávamos desde 2017, Paulo, 17, foram 5 anos, né, de Nossa. gestação. E você não sabia ainda, quando o Rodrigo falou de mim, que eu era que nem o Fernando, eu era me chama que eu vou, né? Muito bem. E começamos a trabalhar juntos, a imaginar, e é muito interessante, porque assim, ao longo desses anos de carreira, muitas pessoas já fizeram propostas para mim, para audiovisual, para teatro, para uma série de outras coisas, e sempre eu tenho uma primeira sensação que eu não sei se está aí no campo da intuição, enfim, da afinidade que a gente sente com as pessoas, mas eu sempre sou muito fiel ao que eu sinto no primeiro momento, no primeiro contato. E normalmente, quando as pessoas fazem uma proposta, eu já olho e eu já consigo visualizar ou não aquele projeto, do tipo, sabe, igual namoro? Você olha para a pessoa e você fala, tá, essa pessoa tem a ver comigo ou não tem a ver comigo? Eu acho que para mim funciona igual no trabalho. E foi muito interessante, porque quando o Paulo fez a proposta para mim do que ele estava imaginando para isso, eu de imediato eu consegui visualizar que aquela parceria seria positiva e parece que eu enxergava na minha cabeça já o que seria a estreia, o que seria aquilo. Eu já consegui enxergar lá na frente. Eu estava em 2017 e já vendo 2022, que eu não sabia ainda quando aconteceria, né? Então, eu me senti muito tranquila no processo todo, pela confiança que o Paulo passou, a seriedade dele também, do trabalho, né? E aí firmamos uma parceria que rendeu e continua rendendo, né, Paulo? Que agora vem, como a Cris falou, a exposição também e muitos outros projetos. Vai ter que me aguentar. E, enfim, em resumo, para mim, conseguir realizar esse projeto, conhecer pessoas novas, tão queridas, trabalhar com outras que eu queria tanto trabalhar, como é o caso do Fernando, né? Acho que foram 30 e poucos anos essa espera, porque eu não lembro quanto tempo faz que eu vi o cobrador, né? Mas é uma memória muito que está aqui, muito, né, presente. A Cris, que eu conheci em outros projetos alguns anos atrás e sempre tive vontade de dar continuidade, né? A Paty, que eu conheci agora e quero dar continuidade, o Luiz, então, nem se fala, né? E muita gente que estão nesse projeto ainda com a gente, né? Mas eu costumo dizer que, assim como norteia tudo que a gente fala, é a questão do amor, e realizar esse projeto em homenagem a uma das figuras que ficou no meu imaginário de criança, né? Porque eu sempre fui uma criança muito tímida, muito reservada, e me fechava no quarto, colocava Cinemagal e ali eu me libertava, né? Dançava, né? Enfim, então esse projeto, a realização dele, para mim, é praticamente uma declaração de amor pelo ídolo, né? Tentando devolver a ele um pouco das alegrias que ele me deu tanto enquanto criança, né?
e que, de uma certa forma, também me formou a minha personalidade, formou o meu caráter, né? E hoje, trabalhando com a arte, ele é uma das pessoas que, de uma certa forma, me inspiraram a isso, né? Então, tudo eu acho que o que envolve o Magal é o amor. Tudo é uma declaração de amor, né? Então, eu resumo que esse trabalho, conseguir desenvolver essa produção, foi declarar realmente assim, o carinho, o amor pelo ídolo que lá atrás, enquanto criança, me formou, né? Me formou todo esse imaginário. Porque com o tempo você vai crescendo, você vai descobrindo outras coisas, outras músicas, outros gêneros, né? Mas é engraçado como ele sempre ficou aquele lugarzinho ali no, na mente, no coração, né? Que não dá para jogar fora assim tão rápido, né? Então, para mim foi isso, Cris. Que lindo isso, Paulo, né? Bruna, você quer dar seguimento para a gente ir para o final? As pessoas querem fofocar? Alguns comentários. Quem gostaria de perguntar alguém para alguém? Para quem? Olha, eu não tenho mais nada a acrescentar, só o meu agradecimento a vocês, né, por tudo que cada um aí trouxe, né, de dedicação, de amor, de carinho pelo projeto, e dizer que é uma alegria a gente estar aqui, sei lá, 4 meses depois do fim da temporada, se encontrando novamente, né, feliz aqui em rever vocês, pessoas queridas que eu espero levar para a vida, né? Que continuem aí do meu lado nessa caminhada, que a gente possa ainda realizar muitas coisas juntos, né? Porque foi uma experiência muito gostosa e um prazer rever vocês. Mamãe mandou beijo para todo mundo. Falei que ia estar aqui. Ah, saudades Dona dela. Marisa, manda um beijo pra Dona Marisa, Manda saudade. beijos. Foi tão legal, porque assim, quando acabou a temporada do musical, ela ficou perdida. Por sorte, a gente tinha o link ali, e vocês não têm noção de quantas vezes ela assistiu. E é muito engraçado, porque eu vejo ela toda vez assistindo, e ela dá risada nas mesmas partes, e ela chora nas Ah, que mesmas bonitinho. partes, nem parece que já viu 350 vezes. E esse foi o legado que ficou do musical, né? Porque todo mundo que assistiu, nossa, as pessoas estão até falando para mim, tem que voltar, cadê o musical? Que lindo, uma das coisas mais bonitas que eu já vi e tal. Né, que foi essa verdade dessa história, porque é divertido, é emocionante, né, Fernando? Todas as vezes que você entrava ali era uma diversão garantida, né? Risada até não poder mais. E engraçado que. E aí ficam aqueles bordões na vida da gente, né? Hoje eu precisei dar uma saidinha aqui perto, buscar um negócio, minha mãe foi comigo, a gente fez uma caminhadinha. E aí eu não sei o que eu virei, eu falei assim: parabéns, querido. Né? Era, sei lá, alguém estava fazendo uma besteira no trânsito ali e tal, e ela começou a cantar a música, e a gente, ai, nossa, e a gente começou a comentar sobre o musical, e eu falei, olha, o Breno era maravilhoso nessa cena, mas aquela coreografia, as meninas, aquela cafonice, né? Gente, aquilo ali é muito bom, melhor cena possível, Melhor. assim. Então, uma coisa que ficou parte, né? Não sei como que é agora para vocês na vida de vocês, mas muitas coisas ficaram aqui no meu vocabulário, nas expressões, tipo Eu, livro. Ah, tem um monte lá em casa. eu, eu passei por isso também esses dias. Eu estava ensaiando para um evento e estava o Rafa Scauri. E não sei o que que eu falei com ele. Ah, não sei o que do Magal. Quando eu falei Magal, eu olhei para ele e falei: Magal, Magal, Sidney Magal. A gente já vai para as partes do texto, né? Enfim, tudo É, isso para dizer que estamos com muitas saudades. Sim. Falando em com saudade, esse musical precisa ir para outros estados. Isso, quando eu conversava com os veículos de outros estados, porque muitos deram também, divulgaram, eles perguntavam, e quando vem para cá? Né? Então a gente precisa pensar nisso e levar, porque todo mundo tem que ter a oportunidade de ver essa história linda, né? Que Não, nós Sim, tivemos. eu vou fazer uma outra campanha aqui. Peraí, vamos lá. Vamos aproveitar que o Luiz, isso aqui, ó, já não é mais da nossa conversa, gente, ó, corta, cortou, já cortou assim, Para a botou gravação, para a Quer que gravação. pare, quer que pare a guarda. gravação? para Não, a para um pouquinho. gravação. Eu só queria colocar o depoimento de algumas pessoas que eles falaram, Fernando, esse espetáculo, esse musical, ele poderia ser feito num espaço não teatral, ou seja,
sem cadeiras, sem poltronas, para a gente poder dançar. Porque era uma das coisas que as pessoas queriam. Eu falei, Fernando, não tem como fazer num lugar, porque a gente quer dançar, a gente fica ali. Tem um teatro na Broadway agora, assim, que tiraram todas as cadeiras e fizeram tipo um show. Pronto, Não, mas né? Tá aí, peraí, tá lançada a um ideia. momento. Eu vou dar mais uma ideia. Agora a gente tem uma celebridade aqui, mais uma, né? Cada vez mais celebridade entre nós. Luiz está aí fazendo séries na Globoplay e tudo mais. Vamos fazer a campanha Luiz, leva nós para Globoplay. Vamos fazer o audiovisual, vamos fazer a Uma série série do Magal, o documental do Magal. Vamos transformar em série, Luiz. Vamos lá, você é nosso protagonista. Faz essa campanha aí que a galera que você está trabalhando, vai. Obrigado a todos. Obrigado a todos que já assistiram. Olá, eu sou Breno Manfredini, sou ator e dei vida ao produtor argentino Roberto Livi no musical Sidney Magal, Muito Mais Que Amante Latino. Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer ter feito parte desse projeto, estar fazendo parte desse projeto, porque estou falando sobre ele, ele está vivo e continuará vivo na nossa memória por muitos e muitos anos. Foi um processo muito intenso, muito divertido para nós como atores. Para mim, que tinha um Roberto Livi na mão, tinha um vilão cômico, se assim posso dizer, porque o público se identificava e gostava muito, né? Tanto nos momentos que ele era mais durão, quanto nos momentos que ele expunha mesmo o carinho que ele tinha pela história do Magal, pelo Magal e por estar trabalhando junto do Magal, né? Então era muito delicioso, tinha uma identificação muito gostosa com a plateia. E também foi muito legal porque, como ele tem essa presença forte, marcante, o Livi também pelo sotaque, foi muito interessante fazer outros personagens, como os apresentadores, né? O apresentador da Rádio Nacional, apresentador também da televisão, que tem essa diferença bem grande, tanto de figurino quanto de impostação vocal, como de mudança do sotaque, de mudança no corpo também, né, de cada um. Inclusive agradeço o Fernando Vieira pela ajuda que ele me deu, grande ator, grande mímico também do nosso elenco. E eu vejo que a minha contribuição, minha humilde contribuição, se assim posso dizer, como ator para uma história tão grande que é o teatro, né, que é o teatro brasileiro, tão importante, com tão grandes nomes que tem muito a aprender e que a gente lê sempre, que a gente está se atualizando sempre, né? Tanto contemporâneos quanto da história num panorama geral do teatro brasileiro. É com muito amor, né, que eu faço o que eu faço e tento conectar as pessoas. Muitas vezes dá certo, outras vezes também não. Mas tentar, de fato, contar uma história, passar a nossa visão dessa história e como essa história é importante, como o Magal é muito importante para a nossa cultura brasileira, porque ele é um grande ator no sentido de ser um dos pilares da nossa cena musical brasileira, muito importante, que está vivo e que a gente tem que manter vivo e, obviamente, ele já está vivo e é infinito há muitos anos, né? Temos a sorte de ter ele vivo e ter tido a presença dele no musical, que foi um prazer gigantesco, inenarrável, e a importância dele é de é algo que se não dá para se mensurar em palavras, porque também engloba outro termo que a gente conhece bastante, que é o brega, né? Que erroneamente uns anos atrás era tido como algo ruim, algo pejorativo, e ele mesmo diz nas entrevistas que é uma coisa que ele adora, que é incrível, e que o brega tem que ser visto dessa forma, porque muitas vezes o brega é o que é realmente brasileiro, né? É o que nos conecta com a nossa veia latino-americana, e o teatro brasileiro, o teatro musical brasileiro tem que ser cada vez mais feito e cada vez mais relembrado e rememorado, porque é ele que diz quem somos, né? Claro que é muito bacana nós termos musicais de outras culturas que vêm para cá sempre para a gente conhecer outras culturas, estar em contato com outras culturas, mas nunca esquecer quem somos,
na nossa mais íntima história do nosso país e também como agentes latino-americanos. Então é isso, foi um prazer gigantesco, um grande abraço e até a próxima.